episódio 4 de Invasão Secreta chegou. E cara, hoje nós vamos comentar aqui com spoilers tudo sobre esse episódio, o que a gente achou, o que a gente tá achando da série como um todo e nossas expectativas para o final dessa conspiração Skrull. Eu sou o Pipo, esse é o Lucas. Ou será que eu sou um Skrull? Ah não, velho, ah não, essa Será piada que de eu sou um novo, Skrull? velho. Ou será que eu sou um Skrull? Por quê? Então o episódio começa com a Gaia mostrando para que ela veio, para que eles contrataram a atriz de Game of Thrones, que é para não morrer, né? Obviamente. Então o que acontece? No episódio anterior acaba com a Gaia levando um tirambaço no meio do peito. E aí. Depois de dar Gaia no Gravik. Exatamente. E aí agora a gente descobre que, na verdade, momentos antes, ela tinha se injetado, se infusionado com o soro Super Skrull, que é o soro super soldado dos Skrulls. Eles têm um nome muito criativo, Super Skrull, né? E aí, cara, eu olhando, inclusive, nas imagens do episódio, quando ela injeta, a imagem que tá na tela do computador é do Extremis, é do poder do Extremis. Então, ao que me parece, é que para um Super Skrull ganhar todos os 4 poderes que eles têm, né? Eles devem ter que fazer o mesmo procedimento 4 vezes, meio que injetando cada um de uma vez. E no caso dela, ela só injetou o Extremis, o que faz muito sentido com a contraparte dela dos quadrinhos. Não a Gaia, que eu nem sei se a Gaia existe nos quadrinhos. É capaz de existir, mas é um personagem irrelevante, a filha do Talos. Mas nos quadrinhos a gente imagina, né, por todos os rumores e vazamentos que teve, que ela não vai ser só a Gaia. A versão humana dela provavelmente se chamará Abigail Brand, que é a chefe da SWORD nos quadrinhos. Ela é tipo uma das personagens mais badass interessantes da Marvel. Ela é a fundadora dos Agentes de Atlas, que foi um grupo que substituiu a SWORD e era um grupo feminino que protegia a Terra de invasões alienígenas. E ela, nos quadrinhos, ela, além de usar uma roupa verde, o que combina com os escuros, ela não é escura nos quadrinhos, mas além de usar toda uma roupa verde, ela usa um óculos escuro com a lente verde, e ela tem o cabelo verde, então faz sentido eles querem fazer ela ser verde, literalmente. Ela é metade humana, na verdade ela é metade mutante, metade alienígena. E nos quadrinhos ela tem um poder. Não Skrull. Ela é de uma outra raça lá, genérica de alienígena. O passado dela não é tão explorado até agora nos quadrinhos. Mas. A parte mutante dela deu pra ela um poder, que é um poder de soltar raios pelas mãos. Não é bem raio. Ela tem um poder de controlar, de soltar fogo, né? Tipo, ela solta fogo pelas mãos, só que é uma chama verde. Porque ela é toda verdinha. Esse é o branding dela. Como todos os Skrulls são bons de branding, ela também é boa. E, ao que parece, a Gaia agora, ela pegou o poder de chamas, né? Que é o do Extremis. Então ela tem, que a Abigail Brand dos quadrinhos também tem fator de cura, né? Acho que quase todo herói que tem poder tem fator de cura, basicamente. Que é muito mais fácil de você escrever quando um personagem super poderoso consegue se curar pelo menos um pouquinho mais rápido. Ela tem uma espécie de força sobre-humana, só que nada de muito especial. E ela tem esse poder de lançar raios de fogo, assim, verdes pelas mãos. Então, ela ter usado o Extremis corrobora muito mais com os rumores de que ela realmente vai se tornar a Abigail Brand no CM. E também tem tudo a ver, porque a gente tá tendo a introdução da SWORD no CM, né? A gente tem esses personagens, ela pode ser uma personagem importante em The Marvels, porque ela tem muita relação com a Capitã Marvel e com os heróis do universo da Capitã Marvel. E também ela tem muita relação com os mutantes nos quadrinhos, né? O que talvez também seja uma conexão ali que eles tentem fazer. Mas eu tava pensando aqui, porque até no Reddit eu fui, pô, mas será que aquela mulher que ela pegou a memória era uma mutante? O pessoal não precisa ser mutante no CM. Porque o poder dela não vem do gene mutante.
ele vem Do do Extremis. soro Super Screw, né? Do Extremis. Uhum. Então eu acho que seria só convoluto demais. Ia ficar meio que uma vibe Miss Marvel, que eu não gostei muito da origem dos poderes dela na série, que eles misturaram um bagulho cósmico com um gen mutante e com um gen da Outra família dela. dimensão. E é algo da família É. também. É algo do sangue da Aham. família. Então, assim, ficou. Tipo, parece que o poder dela vem de tudo quanto é lugar. O universo queria muito que ela É. tivesse poder, jogou 30 poder na cara dela pra ver se um não pegava, né? Então eu acho que não, ela não vai ser mutante, não. Não tocou musiquinha dos X-Men, então acho que não vai Hum. ser, não. Mas o que, que você achou, cara? O que, que você achou dessa sobrevivência da Gaia, velho? Acho que já é meio esperado, né? Pra Cara, falar a verdade. exato, já era meio esperado, cara. Tipo, a gente pode ver, né? Não só a gente, mas como tudo que é. Todo mundo que tá cobrindo aí já esperava, já, né, cara? Ah, ela deve ter usado o soro lá, que mostrou ela vendo, mostrou tudo e tal. Uhum. Ela deve ter usado algum soro, o soro de Super Screw, né? Sim, sim. E vai se curar, né? Só Uhum. que o triste, o ponto mais triste é que eles usaram essa carta pra salvar a Gaia. Eu Uhum. acho que o roteirista não ia usar a mesma carta pra salvar o Talos, cara. Eu não sei porque Então, eu não tô dando tanta confiança pro roteirista dessa série, não. Então, só é. que, é assim, eu já comentei no último Zoom, nos dois primeiros episódios de Invasão Secreta, eu tava gostando, assim. Eu tô ficando um pouco decepcionado, pra falar a verdade. Eu esperava mais a série, desde o do início. Mas, eu pensei, pô, são os dois primeiros episódios. Tem muita exposição, tem muita coisa. Já no terceiro da semana passada, que sinaliza metade da série, porque as séries da Marvel Uhum. no Disney Plus, normalmente, e esse é o caso, tem só 6 episódios, o que é bem pouco, No né? máximo 8. Uhum. Não, 9. WandaVision É 9, 9. e Uhum. Hulk teve 9. É, então, é muito pouco. E aí, quando você chega na metade da série e não acontece nada de muito relevante, semana passada eu abri meu coração aqui e falei que eu realmente não tô gostando da série. E esse episódio não melhora muito, e eu acho que o roteiro tá muito sem graça, muito sem graça. Eles estão, na minha opinião, eles estão recorrendo a mecanismos narrativos muito baratos de todo episódio acabar matando alguém, entendeu? É. Você tem sempre uma morte de algum personagem relativamente importante em cada episódio, só que ao mesmo tempo é uma morte que não vale de nada. Porque a primeira morte que a gente teve foi a do Everett Ross. E não era ele, era um Skrull. Então ele ainda vai aparecer em algum Uhum. momento, até porque a última vez que a gente tinha visto ele, ele estava sendo. Ele foi salvo pelas Dora Milaje, né? Pela Okoye, com a roupa dos Anjos da Meia-Noite. E ele foi levado como refugiado para Wakanda. Então, o Everett Ross real deve estar em Wakanda ainda. É... Então ele morreu, mas não morreu. Ponto. Então é um plot twist que não tem muita graça. Depois eles matam a Mariah Hill. Que sinceramente eu não vi ninguém que gostou da morte dela. De verdade. Eu não vi nenhuma Exato. coisa boa falando da morte dela. O máximo é que as pessoas ficaram tristes com a morte dela, porque é uma atriz excelente, uma atriz muito carismática, tá no CM quase Uhum. desde o início e nunca teve nada para fazer. Ela sempre foi completamente subutilizada. Quando a gente vê ela no trailer dessa série e ela teve um papel importante no primeiro episódio, a gente pensa, pô, agora eles vão desenvolver esse personagem, entendeu? Uhum. Que é um personagem que tem potencial, inclusive pelos quadrinhos e tal. Então, assim, mas não, eles só mataram ela e essa, até agora, pelo menos, é a única morte canônica que teve de verdade. Porque aí depois eles matam quem? Eles matam a Gaia. E aí quando eles matam a Gaia, ela não morre. E agora esse episódio acaba com o nosso senpai, nosso querido Taos, morrendo, né? É. E eu acho que eles podem é, as únicas mortes que eu gostaria que não fossem reais, eu acho que essas que vão ser. Saca? Porque eu acho que o Uhum. Taos realmente foi de arrasta pra cima. Eu acho que ele não vai voltar. Também acho. E eu acho que isso é um erro. É um erro tão absurdo, porque o Ben Mendelsohn, eu nunca falo o nome dele certo. Ele é um Hum. puta ator incrível. Ele
fez um papel muito bom com o Talos. Ele é ótimo como Talos. Em Capitã Marvel, principalmente, eu acho ele mais incrível do que nessa série. E nessa série eles fazem de tudo para destruir o personagem. Até que chega literalmente ele destrói, matando ele, né? Então, assim, Uhum. porque ele virou um bocó nessa série, né? Até a filha dele O plano no. dele, cara, que ele falou, É sem plano, é não tem tão plano. ruim, cara. É. É tão óbvio que é sem sentido nenhum, cara. É tipo assim, a filha dele Ele fala o parece seguinte: estúpido. eu tô com o Gravik porque o Gravik tem um plano pra conseguir uma casa pra gente, né? E aí ele fala: pô, mas eu também tenho um plano. Qual é o seu plano? Aí ele fala: meu plano é conversar com o presidente dos Estados Unidos e aí ele conseguir perdoar a gente pelos crimes de guerra. Tipo, que porra de plano é esse? É tipo assim, qual que é seu plano? É continuar do jeito que tá. É isso. E rezar Uhum. pra ser só isso. Pra gente não ser punido. É isso o plano dele. Ele não tem nenhum plano de, pô, eu vou ver com o Thor, por exemplo, que também é cósmico, ver se ele arruma um planeta pra gente, já que a Capitã Marvel foi incompetente. Sei lá, velho. Uhum. Ou pegar asilo em Nova Asgard, porque eles já são alienígenas mesmo. Então lá Uhum. talvez eles poderiam usar a forma natural deles, porque ia ser menos estranho. Não sei. Ele não tem nenhum plano real. Nenhum plano real. Eles E, acolheram o Korg, né? Pô, por que não acolher uma galera verde? exato, O cara de exato, pedra tá lá. exato. Os próprios Nove Reinos têm muitos seres míticos, né? E seres que não são humanoides. Então Asgard está acostumado a isso, certo? Uhum. Então, assim, sinceramente, e aí você vê até a expressão na cara da Gaia, que é tipo assim, pô, pai, me ajuda a te ajudar, saca? É basicamente isso. Uhum. Tipo, ela é filha dele, é óbvio que, mesmo que subconscientemente ela prefere estar do lado dele do que do Gravik, né? Até porque o Gravik é um assassino psicopata, também tem isso. Uhum. É. Mas ele não tem nada, não tem nada. Ele que antes de Capitã Marvel era o líder dos Skrull, né? Ele era o rei, não era rei, né? Era meio que a democracia, se não me engano. Mas ele era o líder máximo dos Skrull, aquele que todo mundo seguia e respeitava. E eu sinceramente não consigo ver como que aquele cara era um líder, né? Porque Uhum. agora ele realmente não é. E eu acho que assim, a Gaia ou a própria esposa do Fury seria um melhor líder do que ele atualmente para os Skrull. E aí fica fácil de você deixar um psicopata assumir o poder, né? Porque você não Uhum. tem uma real disputa de poder ali. Porque o Talos, ele é fraco. Ele é fraco, ele não tem plano, ele é tratado como alguém burro e que vive num mundo de conto de fadas, né? Sim. Só que ao mesmo tempo, é por isso que eu acho que essa série, o maior problema é a falta de consistência. Porque ao mesmo tempo, no episódio passado, ele briga com o Fury como um líder de um povo deveria brigar. Porque ele fala, pô, você prometeu pra gente e eu tô aqui, eu fiz tudo pra ajudar a humanidade e vocês não fizeram nada. Uhum. Então ele mostra que ele tem É. força. Só que aí parece que são dois personagens diferentes. A não ser que eles falam que é mesmo, que tem dois é, é, tem dois Taos, é um Skrull do Ué, Gravity isso que o aí é outro é o Tao de verdade. muito ruim, cara. Tá louco. Mas sinceramente eu acho péssimo. E matar o Taos do É. jeito que ele foi morto é triste. O Gravik, ele é um personagem raso, ele não tem nada até agora. Ele é um personagem que ele é só um psicopata que assumiu o poder porque tinha um vácuo de poder. É isso. E eles, quando ele mata alguém, assim como ele matou o Taos e como ele matou a Mariah Hill, a impressão que dá é só tipo, pô, sério, que ele morreu pra esse cara? Um vilão mó Uhum. sem graça, que não tem nada, entendeu? Tipo Uhum. assim, sinceramente, eu acho que essa série, o meu desgosto por ela, que eu cheguei a falar na incursão, que pra mim ela é pior do que She-Hulk, né? Sim. Porque She-Hulk, pra mim, ela Eu só acho é. absurdo isso, tá? Só Não, tudo bem, eu tô falando a deixando minha claro. opinião. Né? Daqui a pouco eu É. passo a bola pra você. Mas eu acho que é pior do que She-Hulk, porque She-Hulk
é muito ruim. Era a pior série da Marvel até agora. Mas She-Hulk, ela é ruim como uma série contida. O que ela estraga é aquele universo da She-Hulk. Ela não estraga o UCM, né? E eu acho que Invasão Secreta, pra mim, tem o mesmo problema que Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Que eu acho que é uma série que ela acontecem coisas que importam muito pro universo como um todo. Só que não tem implicações legais, entendeu? E não é legal porque é Uhum. pessoa morrendo. Porque, claro, pô, o personagem morrer pode ser feito de uma maneira muito boa. O Homem de Ferro foi muito legal. A própria Viúva Negra e a Gamora tiveram mortes que significaram alguma coisa. Agora, as mortes que a gente tá vendo aqui, assim como as mortes que a gente teve em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, foram, tipo, parece que são um desrespeito com os personagens. Parece que as pessoas que trabalharam nesses projetos, nesses dois projetos, que, como eu já falei pra mim, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura é o pior projeto da fase 4, talvez um dos piores do CM, e não porque ele é um filme ruim, porque ele é um filme bom. Você para pensar, ele é um filme legal. Ele é um filme de super-herói legal. Só que como um projeto do CM, pra mim ele estraga mais do que ele agrega. E pra mim esse é o meu problema com essa série. Ela não é uma série objetivamente muito ruim. Não é, não, de forma nenhuma. Ela tem diálogos muito interessantes. Talvez se uma pessoa for assistir querendo só ver uma série de espionagem, talvez eu ache legal, entendeu? Agora, não sei. Eu fico sempre, quando eu vejo mais um episódio, eu tô tentando ver com uma visão mais otimista, mas pra mim sempre fica com um gosto amargo na boca no final de cada Sim. episódio. E eu tenho que abrir o coração, porque apesar de eu não gostar de ser o, como é que fala, o mensageiro das más notícias, né? Sim. É, sei lá, eu não posso também esconder, né? Eu tenho que ser sincero com vocês. Mas e você, Uhum. Lucas? Pelo menos eu acho que você tem uma visão um pouco melhor dessa série. Talvez você melhore um pouco o ânimo desse vídeo. Me diga aí. É. Fale coisas boas. Cara, eu espero que melhore nos próximos episódios. E que eles parem de fazer o mesmo cliffhanger todo episódio. Ah, o personagem morre. E no próximo episódio, será que ele vai reviver ou não? Será É. que é morte de verdade ou não? E fica nisso, cara. Uhum. Todo episódio tem isso. Então isso é muito ruim. O roteiro precisa melhorar, mas eu ainda tenho esperança. E eu acho que, é, além de poder ficar melhor, eu acho que não teve só pontos negativos. Né? Teve esses Uhum. pontos negativos. Falando do futuro dos próximos episódios, eu acho que dá para salvar. Inclusive voltar com os pontos positivos que teve da série. Por Uhum. exemplo, A é, esposa do Fury. Pra mim é a a melhor parte esposa do dessa série. Fury. Pra mim é a melhor parte. Exatamente, a esposa do Fury. É, a origem da personagem da Emilia Clarke também, Uhum. né? Que, Sim, sim. como você disse, né? Não deve se resumir só a Gaia, né? A Gaia depois deve se Quem que é aquele manter, ser talvez humano ainda com o que nome ela Gaia, assumiu, né? mas Quem que é aquele é ser humano que ela assumiu a forma? isso também. E também, além disso, ela vai continuar provavelmente depois da série, Uhum. talvez com o nome Gaia, mas sendo exatamente a personagem que você falou. Talvez só mude o nome, né? Uhum. Ah, e falar mais do passado do Nick Fury sempre é interessante, né, cara? Sempre tem coisas. Sim, o Nick Fury, É, ele e ainda mais o sempre Samuel Jackson, né? enriquece mais o Não, CM. não tem Exato. como ficar ruim. Tudo que ele tá É, parece que é bom. É impossível ser ruim, né? Essa que é a impressão que dá. sim. E outra coisa, cara, sabendo que é uma série de espionagem, a gente espera que tenha um plot twist, né? Uhum. Os plot twists até agora foram bem fracos. Uhum. Mas, geralmente os plot twists vêm onde na série, nos filmes? No final. Vem no final, exato. No Uhum. final. Então eu tô esperando ver esses plot twists bons no final, né? Tô Uhum. muito esperançoso? Médio, médio. Uhum. Mas eu acho que dá pra esperar a gente se surpreender, né? Dá pra esperar a surpresa, cara. Ó, Então eu tô vamos lá. esperançoso, porque tudo que você falou, que são as partes mais legais, tem a ver com flashback, né? Com histórias não contadas de personagens que a gente gostou. Por exemplo, a esposa do Fury, do próprio Fury, da história do Fury e da Gaia, né? Uhum, E semana que vem é o quinto episódio, que em todas as séries da Marvel,
o quinto episódio, o penúltimo episódio, foi um episódio de flashback, né? A Marvel, ela tem uma estrutura muito fixa de histórias, talvez mude, mas Uhum. normalmente o penúltimo episódio é um flashback e o último é uma grande batalha de CGI. É isso. Esse Hum. é o modelo das séries da Marvel. Então, eu acho que o próximo episódio pode ser explorando a história da Gaia, o que eu acho que seria ótimo. E talvez, inclusive, mostrar a morte da mãe dela pela visão do Talos, né? Porque agora que o Talos morreu, eu acho que para eles não tirarem ele imediatamente da série, né? Logo que ele morre, a gente ter mais flashbacks para o Ben Mendelsohn continuar na série, entendeu? Eu acho que faz sentido Uhum. em uma questão de desenvolvimento da história. Então isso me anima. Outra coisa que me anima é que eu acho que essa série pode terminar num cliffhanger ou num setup para as Marvels. O que eu acho seria interessante porque eu tô animado para as Marvels, por mais estranho que pareça para mim mesmo, porque eu não imaginaria que eu estaria animado. Eu gostei do primeiro É, trailer que saiu. Gosto muito da Photon e da Miss Marvel. E eu sou também. uma das poucas pessoas que gosta da Capitã Marvel, da Brie Larson, porque ela é igual nos quadrinhos, só que menos chata. Então Uhum. você pode entender como é que ela é nos quadrinhos. Mas. E a Brie Larson é uma puta atriz, né? Então, ela tem capacidade de evoluir mais ainda o personagem. Mas é isso, é isso que eu espero para os próximos episódios, porque, sinceramente, a minha expectativa para a finalização dessa história, dessa série, não é muito grande, até porque eu não vejo muita história, entendeu? Não tem muita história. Porque o que seria, talvez, um bom ponto de finalização seria encontrar um novo lar para os Skrull, né? Só que não tem ninguém que tá tentando dar uma solução para isso, que não seja o vilão da série. E Uhum. então fica nessa, né? Mas é isso, cara. Você tem mais alguma coisa pra falar? Não, eu acho que é isso mesmo, cara. É, porque o grande problema das séries da Marvel até agora é que eles tentam impactar pouco no CM. A única coisa que impactou foi a Wanda virando vilã, mas isso foi meio que explicado, um incidente de Westview, como se fosse uma coisa assim, tipo, É, que dá pra você assistir o filme do Doutor Estranho sem saber o que é, que esse é o erro de né? Doutor Estranho, na minha opinião, mas tudo bem. Eu também acho. Mas eu tô falando assim, em série, tipo, em forma de você precisar assistir a série, né? Eles estão Sim, com medo de fazer uma coisa que interfira tanto no CM que vão ver pra entender o próximo filme sem ver a série. é porque o CM Isso é o tem muita problema. tarefa de casa, né? Esse que é o problema. E para uma Não, pessoa o comum assistir problema os filmes, é difícil. Toda vez que eu vou assistir um filme do CM com alguém da minha família que, tipo, minha avó ou minha mãe, meu pai acaba que assiste quase todos. Minha irmã também, mas alguém que não assiste muitos, eu tenho que dar uma aula antes, entendeu? Pra pessoa conseguir eles têm entender. que decidir. Se Então, eles querem agradar a gente, que assiste tudo, cara, tudo tem que ter algum impacto, cara. Tem que significar alguma coisa, tem que mudar alguma coisa concretamente. Se eles querem agradar o público inteiro, que é a maior parte, imagino, que é que não vai acompanhar tudo, cara, faz menos coisa. É simples. mas, eu sou um gênio, você vai ver o tanto que eu sou um gênio. Porque eu discordo de você. Eu não acho que a Marvel É, tem que escolher entre o fã e entre o público casual, porque ela pode fazer igual o que o James Gunn tá fazendo na DC, e nós vamos comentar na incursão de hoje. Então clica aí na olha, incursão para você assistir o que o James Gunn tá fazendo, introduzindo milhões de personagens ao mesmo tempo e construindo um universo coeso, que é isso que o Marvel Studios, que o UCM era, e agora perdeu pós Vingadores Ultimato. Deixa o like, se inscreve, tchau! falou.